Bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, CEO da Consulpassa. No bate-papo de hoje, iremos conversar com Luca Ronchetti, Head de Parcerias e Ecossistemas da ITS. ITS é uma consultoria, referência no segmento de implementação de SAP, referência no nosso estado e na América Latina também. Seja muito bem-vindo, Luca. Obrigado por disponibilizar sua agenda conosco. É uma honra estar com você aqui nesse bate-papo, de trazer muito conteúdo aí sobre esse tema tecnologia, ERP, SAP, para compartilhar aí com todos os nossos leitores. Legal, obrigado, Ari. A gente fica muito feliz nesse convite. A Consulpassa é uma grande referência para nós, como empresa aí especialista no mercado SAP e de tecnologia. E hoje vamos bater um papo leve aí, sobre assunto tão importante que é o SAP, né? SAP, projetos, a complexidade, o que nos espera e também um pouco sobre mercado e expectativa. Perfeito. Obrigado aí, Luca. Está conosco também com o nosso jornalista Capo na Moto, nosso grande parceiro, que vai estar não só acompanhando, mas também contribuindo com a gente aqui com algumas perguntas aí. Legal, Ari, legal estar contigo, também com o Luca, um prazer, uma honra que ele está aqui com a gente, temos muitos assuntos aí, um debate que vai ser bem legal, um bate-papo sempre informal, mas de grande contribuição, né, Ari? Beleza. Luca, a gente sabe que falando sobre SAP, o SAP está mais de 40 anos no mercado, tem mais de 40 mil empresas que utilizam o SAP, mas falando no cenário atual, né? Existe algum aumento na demanda por soluções de SAP? Tem algum setor específico da indústria que são os maiores demandantes, que mais procuram a implementação, a própria manutenção ou troca de versão dessa potencial ferramenta? Legal, é uma ótima pergunta para a gente começar essa conversa. Aí, hoje a gente sabe que aí um mundo pós-pandemia, as empresas que não estavam digitalizadas reduziram a sua margem, deixaram de ganhar dinheiro, de vender mais e melhor para os seus clientes. E teve um push muito grande no mercado e no mercado de tecnologia em geral, né? Então, diferentes setores da economia, a gente percebeu que tinha uma demanda retraída por investimentos em tecnologia. Alguns deles já estavam preparados para vender e se posicionar no digital, outros não estavam e perderam o mercado. Então, nesse mundo pós-pandemia, a gente houve aí os últimos 2 anos aí de uma demanda muito grande por serviço de tecnologia e sim por software de gestão, não somente a SAP. A gente sabe que a SAP ela não joga sozinha no mercado, tem os grandes players no mercado brasileiro, mas sim, quando a gente fala de software de gestão e referência e melhores práticas, a gente fala hoje que o SAP, quando a gente olha para o Gartner e outras instituições, outros relatórios, ele é um dos melhores do mundo aí, quando a gente fala de sistema de gestão empresarial. Então, sim, as empresas elas ainda almejam SAP e ainda mais pós-pandemia. Mas quando a gente tem aí, falando um pouquinho de indústria, né, que foi um dos seus principais questionamentos, quando a gente olha para o varejo, a gente vê um consumo diferente de tecnologia, a gente precisa de um varejo cada vez mais conectado, o varejo que esteja on-off, né? Porque o consumidor ele olha online primeiro, depois ele vai no ponto físico, depois ele quer comprar online, depois talvez retirar offline, ele precisa saber qual loja tem estoque. Então, o varejo ele requer ainda mais investimento, né? Esse varejo conectado é muito importante para acelerar esse processo de venda. E a gente vê, além disso, também investimento muito grande quando a gente fala de software e de CX, de Customer Experience. Cada vez mais as empresas precisam se conectar e se fidelizar com seus clientes nesse mundo pós-pandemia. Então, isso acabou virando uma necessidade de mercado, né? As marcas querem fazer essa fidelização. Também tem esse movimento aí de aumentar os canais de venda, estar mais próximo também do cliente. Então, quando a gente fala de investimento em tecnologia nessa parte, é fundamental para conhecer melhor o cliente. Beleza. Muito bom, Luca. Luca, eu tenho uma questão interessante, que a tecnologia está evoluindo bastante e a necessidade da tecnologia até aumentou, as demandas online, inclusive, durante a pandemia e pós-pandemia, mas você tocou num ponto fundamental, que é a conexão com as pessoas. E, na medida do possível, como é que a própria ITS ela está com as tendências mais recentes da SAP, como é que ela está se conectando com isso, se
atualizando, mas atualizando também a cultura das pessoas, o movimento das pessoas, porque muitas vezes a gente pode investir em várias ferramentas de tecnologia, mas as pessoas não acompanham o movimento da tecnologia, e aí isso cria um vácuo, um vazio entre a conexão das pessoas, inclusive com o que você falou também, a necessidade das pessoas de terem ou uma experiência online, offline ou presencial. Como é que está essa evolução do que tem de avançado o SAP e outros processos de tecnologia e também carregando junto o avanço das pessoas nos treinamentos, no preparo delas para que atendam melhor o público em geral e também os serviços todos sejam melhor atendidos com todas essas ferramentas que cada dia evolui. Antes era cada ano, né, Luca? Agora é a cada dia uma evolução, inclusive com a chegada da inteligência artificial. Ótima pergunta, Caco. Isso me remete a um grande evento que a gente fez no mês passado, que foi o Test Experience. O time da Consulpaz estava presente. A gente fez um painel falando sobre esse assunto. Não necessariamente, especificamente sobre esse assunto, mas a gente falou sobre o processo de inovação e a mudança cultural das pessoas. Eu lembro que no palco estavam comigo naquele momento grandes corporações como a Randon Corp e a Arezzo e a Nelway, a própria Nelway também, que foi recentemente adquirida pela B3. E a gente falou sobre como cada um está fazendo, como cada empresa está se posicionando no mercado e sobre o seu processo de transformação e também de cultura. Quando a gente fala de inovação, a gente fala sobre cultura. Quando a gente fala de implementação ou de mudança de um software como um SAP, a gente fala de cultura. Para a gente evitar aquela famosa frase, a gente sempre fez dessa forma, por que a gente precisa mudar? E aí a gente encontra próprios detratores dentro de um grande projeto de transformação, às vezes trabalhando com uma planilha Excel em paralelo, ao invés de usar um sistema, teve um alto investimento por parte da companhia. Então, quando a gente fala desse avanço, a gente fala que também houve uma mudança no comportamento das pessoas em relação a isso. Temos a percepção que hoje as pessoas elas estão mais aptas a esse processo de mudança. E a gente sabe da fundamental importância de uma consultoria de GMO por trás, também para nos ajudar a elucidar todo esse processo de transformação, o quanto vai ser importante para aquela companhia. Para aquela companhia poder vender mais, poder vender melhor, com uma margem melhor, com um resultado operacional, um EBITDA nunca visto antes, com seus processos redondos, com seus estoques batendo, com a sua gestão da experiência do cliente end-to-end bem feita. Isso tudo é importante. E sem as pessoas no lugar certo, a gente não consegue fazer essa transformação. Eu compartilho contigo também, né, Luca, que a gente sempre fala de 3 grandes pilares: pessoas, processos e tecnologia. Isso está na literatura já há décadas, né? Mas a gente continua ainda com esse olhar para que um resultado de um projeto, de uma iniciativa onde envolva ferramentas tecnológicas, né, fique muito bem claro para as pessoas qual é o propósito. Acho que isso é fundamental em cada projeto que a gente entra. Fica muito claro o propósito, né, o quanto isso vai ser benéfico para a empresa, que as coisas realmente vão mudar, né, Luca? Que esteja claro isso, que os papéis e as responsabilidades claras também, para a gente consiga os melhores resultados e também consiga sustentar essa mudança que aconteceu. Uma nova ferramenta de tecnologia, um novo processo, como a gente vai estar executando ele, como você comenta, de ponta a ponta, né? Que o SAP proporciona isso, da visão de toda a cadeia, né, de processo da empresa. Perfeito, muito boa a tua colocação e muito boa pergunta também, Caco. Compartilhando um pouco, né, tem alguns cabelos brancos que você não tem, Luca, mas assim... Eu não tenho, Ari, cabelo. Mas compartilhando um pouco, tive a oportunidade de ter experiência como key user do SAP no bug do milênio, 99 para 2000. Então, você já pode perceber que há 23 anos atrás, e é óbvio que eu acompanhei a evolução da ferramenta, né? A gente está falando lá de R1, R2, R3, ECC, agora SAP HANA, enfim, SAP GUI, SAP HANA, enfim, etc. Né? E a gente sabe o quanto que evoluiu essa ferramenta e quanto vem evoluindo. Por acaso você consegue compartilhar com a gente algo relacionado com a ferramenta, falando no tema de inovação, algo que o próprio SAP proporcionou, que trouxe significativamente um retorno positivo para um cliente, né, de uma implementação de SAP e teve uma inovação dentro dos processos ou algo diferente aí, se
puder compartilhar com a gente. Claro, o próprio processo de implementação de SAP, ele é um caso à parte em cada um dos clientes, né? E a gente sabe da importância do cliente co-inovar com a gente e co-construir. Então, de processo de inovação, a gente gosta de criar com o cliente, a gente gosta de fazer acontecer. A própria ITS, ela foi vencedora junto com um dos seus clientes no InnoWeeks de 2022, que é uma competição de inovação para aqueles clientes que estão participando de um processo de implementação de um SAP, S/4HANA, e a própria SAP convida o mercado a participar dessa competição. Então, traz desafios de negócio reais para a gente poder endereçar com um portfólio de serviços e plataforma que fora o S/4HANA. Porque o S/4HANA, ele traz as melhores práticas, né? Ele até tem uma inovação incremental dentro dele, que é a própria inteligência artificial, agora com o lançamento recente do Joule, né? Que permite dados de forma estruturada e não estruturada disponíveis para os gestores tomarem a decisão. Isso é fundamental, né? Quando a gente fala hoje da nova economia, e principalmente de como as mudanças do mercado, da política podem afetar, esses agentes externos podem afetar os negócios, né? Quando a gente consegue insights, simplesmente digitar lá no SAP, preciso de um relatório sobre o faturamento e o resultado da margem das vendas da região sudeste do ano de 2021 e 2022, nos meses de janeiro, fevereiro e março, para fazer um comparativo. Digita isso, a inteligência artificial com o Joule consegue te trazer embedded já no software isso. Então, isso é inovação voltada a produto, né? Que a própria SAP se posiciona e nós, como parceiros, temos que seguir, acreditamos nisso. A SAP é um grande player, tem muito dinheiro para fazer essa parte de P&D, e a gente acompanha esse processo de inovação. Então, isso tem um poder transformador nos projetos, e a gente já está começando a ver isso como uma tendência, né? Alguns clientes usando isso, trazendo esses insights inteligentes, seja lá num produto de análise de dados, pode ser um Power BI do concorrente, ou um próprio SAP Analytics Cloud, que a gente vê que é da SAP, tendo impacto em finanças, supply chain, vendas, próprio RH, para tomar a decisão desses líderes gestores. Isso é uma inovação mais voltada a produto, mas quando a gente fala muito de projeto, a gente fala de uma co-inovação com os clientes, né? Então, nesse caso recente da InnoWeeks, a gente tinha o objetivo de tratar sobre o tema ESG, mais focado na sustentabilidade, era um grande player de mercado, que ele estava preocupado com a cadeia produtiva e também a logística reversa do seu principal produto. Então, a gente, com uma sessão de Design Thinking, conseguiu desenhar lá um aplicativo que eles conseguiam fazer a logística reversa daquele determinado produto, gamificado, já para os clientes conseguirem ter um engajamento e a fidelização. Então, eu vou muito nessas linhas quando a gente fala de projeto SAP, né? A gente olhar muito para a inovação voltada a produto, que a SAP vem fazendo continuamente nos seus últimos releases do SAP S/4HANA, lançando novas funcionalidades, e também a gente olha para um lado de entender o cliente hoje, né? Cada indústria, cada cliente, cada projeto é diferente, cada necessidade é diferente, né? Então pode ter um foco, de repente, de olhar um pouquinho para a prática de ESG, porque o cliente pode ser aberto em bolsa e isso pode ser um relatório importante para ele ter um aplicativo que se preocupe com a logística reversa, né? Então, cada cliente é um caso quando a gente fala dessa inovação. Perfeito, muito bom. E eu acho que esse ponto de você estar a ITS apoiando na cocriação é fundamental, né? Isso traz vários insights aí, porque de repente você sabe que o cliente ele sabe que quer algo, mas não sabe exatamente o que, né? Exato. E eu acho que com esse apoio em conjunto aí, se consegue estar trazendo a melhor alternativa, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, muito legal. Com certeza. Eu acho que até o Lucas já respondeu um pouco. A gente tinha uma próxima pergunta aqui, que os próximos passos estratégicos que tem em mente para continuar atuando nesse mercado, em constante evolução do cenário atual, tendências. Mas ele falou um pouco de ESG. Eu vejo assim, em termos de comportamento, de objetivos estratégicos de empresa como um todo, de que forma pode olhar um pouco para o futuro em termos de objetivos empresariais, assim, de corporativos também, no resultado. Porque o foco no resultado, claro que sempre vai ser visar o lucro, enfim, mas hoje existe uma questão muito forte da sustentabilidade, de uma visão mais humana também, né? E que acredito que traz um equilíbrio como um todo para dar uma sustentabilidade não só
ao meio ambiente, mas o ambiente do ser humano como um todo. Até para que o ambiente corporativo seja mais facilitado, que as ferramentas também ajudem nesse sentido, e para que as pessoas possam estar melhor preparadas para o ambiente, que existe pressão, existe resultado, existem números objetivos a serem alcançados, mas também o prazer de estar fazendo aquilo bem feito, a satisfação de fazer o melhor produto possível e corretamente adequado ao que a demanda do mercado e o que é não destrutivo também seja no futuro, porque a gente sabe que existem reservas naturais, reservas de mercados, questões culturais, de diversidade, que cada vez mais as empresas estão pensando, e isso também agrega valor, até mesmo em bolsa de valores, não só o produto ser melhor, mas a maneira que a empresa entrega, não uma entrega logística, mas eu digo uma entrega até humana, digamos assim, e de sustentabilidade, Luca. Como é que tu vê isso diante do cenário atual e pensando no futuro? É uma ótima pergunta, Caco. É uma pergunta complexa e é uma pergunta impactante, né? Ontem eu estava conversando com um empresário, amigo meu, e ele justamente, a gente estava falando sobre esse tema de ESG e a importância disso não somente para mostrar um selo, não somente para mostrar que tem uma representatividade, uma sustentabilidade, que pode, porventura, aumentar a margem do negócio no final. E eu lembro que ele estava falando, ele é um dos maiores players hoje no mercado de embalagens, entrega embalagens para grandes marcas calçadistas, grandes marcas de bebidas, grandes marcas, enfim, de consumo em geral, de perfumes. E a gente estava falando na pandemia o quanto teve um posicionamento estratégico da companhia dele de mudar a fórmula química do spray de finalização das embalagens de papelão. E ele colocou um certo químico ali que protegia ou amenizava ou impedia a proliferação do vírus da Covid-19. E ele fez isso sem custo. Ele tinha a possibilidade de aumentar de 7% a 9% o custo, a margem dele ali, né? Ele teve um momento residual de custo, mas ele podia vender mais caro essa embalagem, porque os clientes dele que vão vender um tênis podem dizer para os clientes finais que a embalagem que é entregada o tênis é preparada, tem ali um modelo de entrega diferente, mas ele decidiu fazer isso sem custo. E até hoje manteve isso. A gente estava conversando, né? Nossa, Luca, eu não sei se eu vou manter, se daqui a pouco eu crio uma nova linha de produto, porque isso tem um custo maior para a gente, né? Representa um custo importante. E qual é a importância disso por SG? É fundamental, porque a gente precisa se posicionar frente a uma sociedade que ela mudou o jeito que ela consome, ela mudou o jeito que ela se posiciona, e mais que isso, hoje as pessoas, tu falou muito na tua fala, Caco, sobre retenção e pessoas, né? Por que as pessoas estão ali, né? Porque elas têm que ter um propósito, cara. Se elas não têm um propósito, elas não vão sair do outro lado. Então, eu estou hoje participando do processo de produção de uma embalagem, de uma grande indústria farmacêutica, e eu aqui estou aplicando esse spray que de alguma forma vai evitar que pessoas se contaminem. Então, isso a gente fala sobre propósito, né? E no nosso mundo não é diferente. Quando a gente fala de consultoria, a gente fala sobre propósito. As pessoas estão aqui por um motivo que não é só financeiro. Então, a gente tentar casar isso da melhor forma, ter um storytelling estruturado para isso, pensar também nas pessoas, em como é que a gente quer gerar valor para o mercado, para as pessoas que trabalham conosco. Isso é fundamental. E semana passada, a gente ficou muito feliz, a gente, compartilhando genuinamente aqui com vocês, a gente ganhou o prêmio do GPTW, né, depois de 21 anos de empresa. Foi uma pesquisa muito importante para a gente, porque reflete um pouquinho do nosso jeito de ser e também de como a gente tem um corpo de pessoas que estão a fim de fazer acontecer e fazer a transformação nesse mercado de tecnologia que é tão desafiante. O Ari sabe o quanto é desafiante entregar um projeto SAP. A gente estava falando um pouquinho antes, Caco, de tu chegar, que cada cliente ele tem uma especificidade diferente, cada cliente tem uma história diferente, cada cliente tem uma cultura diferente, cada cliente tem um jeito de se portar, de se posicionar, de cobrar diferente. Cabe nós, nesse grande mundo que são esses projetos, sair da melhor forma, numa relação ganha-ganha, e sempre, no final, o que importa é o que tu comentou, Caco.
a gente está num mundo que o cliente precisa ver resultado. Ele vai investir porque tem um custo de capital dele investir porque ele simplesmente podia não investir naquele projeto de implementação de um SAP S/4HANA, ficar com dinheiro aplicado, porque tem um custo de capital. Não, mas ele vai investir 2, 3 milhões, porque daqui a 3, 4 anos ele quer ter 3 vezes o tamanho que ele está hoje. Então, isso também é uma decisão de gestão. E quando a gente fala de ESG, a gente também fala sobre isso, sobre uma decisão de gestão. As pessoas e os líderes têm que estar preparados para isso, e não é só para mostrar um ser. E é legal também nisso tudo o processo, que aí é bem a minha área de comunicação, né? Como se comunicar com as pessoas, porque cada um vai receber a mensagem de um jeito. Para cada grupo de pessoas, a comunicação é de uma forma diferente. Ela é a mesma proposta, o mesmo propósito, mas a maneira que você comunica, ela é diferente. Então, isso também é importante, é uma habilidade que os líderes têm que cada vez mais desenvolver, porque antes o líder, até hoje a gente vê numa mesa que a gente está agora de online aqui, nós estamos praticamente na mesma posição. A gente houve um tempo em que o líder ficava num pedestal mais alto e só a imagem dele de liderança, a posição dele como imagem já era algo superior. Hoje não, é muito mais um 360 equilibrado, numa linguagem muito em sintonia, que traz esse equilíbrio no mesmo propósito. Claro que cada um com a sua responsabilidade maior, a sua liderança maior, o seu propósito para cada um dos times, mas nesse processo, a comunicação, ela anda num processo horizontal, vertical e num 360, e nessa questão online, presencial, cada vez mais uma palavra maldita ou uma coisa mal colocada pode transformar e criar uma interpretação, e hoje numa velocidade muito grande, num grupo de WhatsApp, numa rede social. Então é importante estar com todos os processos de comunicação alinhados, e isso é muito legal. Eu vejo que cada vez mais as empresas que trabalham com tecnologia têm tido essa preocupação, inclusive naquilo que você falava no início, Luca, que é na transformação cultural, a maneira que você leva a transformação para as equipes, para os times, para que eles não se sintam tão impactados com sair de um Excel para uma ferramenta que vai fazer praticamente tudo sozinho, mas ele vai ter que saber entender como é que ela funciona e gostar dela, acreditar nela também, como a empresa está acreditando, né? Muito bom. Eu sou suspeito para falar, né, Luca e Caco, porque a gente sabe que a ferramenta é o meio, né? Sim. É o meio de conseguir algo, né? E que a gente precisa aí das pessoas, né, para que a gente atinja os melhores resultados. Não tem jeito. Faz parte da sequência das coisas, né? Mas agora, Luca, eu vou fazer uma pergunta como alguém empresa que está interessada em substituir o seu ERP, porque essa empresa, dentro do planejamento estratégico dela, né, pretende expandir, conquistar novos mercados, se tornar competitiva, e ela tem duas grandes perguntas, né, da direção dessa empresa. Primeira, puxa, eu lembro de alguns colegas, alguns anos atrás, que um projeto de implantação de SAP era somente para grandes empresas que faturavam bilhões, demoravam anos para implementar um SAP. Se desenhava, tinha equipes gigantescas dentro das empresas para que fossem fazer essa implementação, né? Centenas de pessoas, né? A primeira pergunta, eu como dirigente de uma empresa, gostaria de ter uma resposta, né? Fazendo esse papel aí de alguém que está de fora, pensando em melhorar o parque tecnológico e ficar mais produtivo, ter mais compliance, mais governança, tudo que a gente já sabe aí que a ferramenta SAP nos traz, né? Seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta quais são os grandes desafios, né, caso aí eu opte em trocar um ERP para o SAP, que eu tenho que estar preparado para estar enfrentando? Essa pergunta ela é bem, bem interessante, Luca. Legal, duas perguntas muito boas, né? Eu entrei no mundo SAP, eu acho que tardiamente, né? Quando eu fiz meu estágio na SAP, foi 2014, 15 ali. E eu lembro de eu visitar alguns clientes e eles ter muito claro na cabeça, quando eu ia visitar alguns clientes, aquele gestor de TI que já está no mercado desde os anos 2000, ele falava assim: nossa, no meu tempo, os vendedores de SAP, eles vinham com terno e gravata
me vender algo de 10 milhões de reais que eu não tinha dinheiro, mas que eu sonhava. Isso aí. Eu já ouvi essa frase de uns 2 ou 3 gestores de TI, desde que eu estou no mercado SAP. A gente sabe que o mundo mudou muito. E a SAP, como empresa, ela também precisou se posicionar, porque, afinal, é uma empresa de capital aberto, ela também precisa dar resultado para os seus vários sócios e para os seus acionistas, e ela precisa se transformar no mundo de receita recorrente e software como um serviço. Isso é fundamental para a perpetuidade dela como negócio e para os seus clientes, que querem um serviço mais simples, mais fácil, um suporte melhor. E ela vem fazendo essa transformação. Ela vem se inovando seu portfólio de produtos, seu mix, incluindo o BTP, que é uma plataforma de inovação, que inclusive nós temos uma fábrica de software em cima do BTP, posicionando novos produtos, lançando o Joule, que é de inteligência artificial. Então, ela vem somando muito isso. Quando a gente fala desses projetos SAP, a gente fala de a gente precisa de áreas de TI preparadas para fazer esse processo de transformação. E quando a gente vai ao mercado, às vezes a gente vê empresas que chegam até a terceirizar e tudo aquilo que eu sempre, às vezes, questiono e converso com alguns empresários, tudo aquilo que é estratégico para o negócio não pode ser terceirizado. Então, quando a gente lida com uma área de TI que parte terceirizada, fazendo a gestão de um projeto SAP, por exemplo, é complexo. A gente fala de um universo complexo. Então, preparar os líderes para fazer essa mudança é o primeiro recado para essas empresas. E o segundo recado é ter clareza sobre os seus processos. Saber muito bem quais são os nossos processos, como a gente faz, como o mundo lá fora faz. É diferente da gente? É melhor? É pior? O que a gente pode fazer de diferente? E ter claro isso na cabeça dos principais líderes gestores, líderes de suprimentos, líderes gestores de vendas. Então, todas as pessoas que são os influenciadores e os impulsionadores daquele negócio em cada uma das áreas da economia, seja varejo, seja serviço, seja indústria, precisam pensar nessa lógica antes de ir pela linha de não, vou colocar um SAP porque o meu estoque não está batendo. Pode resolver o problema do estoque, mas será que faz sentido fazer um investimento para resolver o problema do estoque? O que o planejamento daquela companhia requer, Então, há uma preparação fundamental e eu acho que um último ponto e terceiro, eu falei sobre processo, eu falei sobre pessoas, e um terceiro é a própria execução. Quando a gente olha muito para um projeto SAP, tem uma complexidade embutida dentro dele e que normalmente o cliente acha que consegue fazer a transformação cultural sozinho. Isso é um dos principais erros de projetos SAP que a gente vivenciou. Os projetos que deram errado, 90% das vezes, não tinham algo sólido na parte de gestão da mudança. Esse é o terceiro e a maior dica que eu tenho aqui é se prepare, porque a mudança vem, são projetos complexos, a dor da mudança ela vem e os usuários, aqueles líderes, principais líderes que aquela empresa acreditam que vão transformar o negócio, vão tornar ele perpétuo, precisam estar presentes, corpo e alma, e entender o valor daquela transformação. Então, a gente ter parceiros como a Consupaz é fundamental para esse processo. Por isso que eu digo aí, a gente não faz um projeto sozinho, a gente precisa de vários parceiros. Precisa de uma Consupaz, a gente precisa da própria SAP, a gente precisa de fornecedores de hyperscale, porque hoje o mundo é muito complexo e as soluções elas são também complexas para isso. Então, vários fornecedores estão na mesma conta. A gente precisa se unir para, no final, o cliente entender que vai ser o melhor caminho, qual é o melhor caminho, e o poder de gestão está com ele também, e ele tem que entender tudo isso desde o momento zero. Parece fácil, mas não é, Luca? Mas a gente sabe disso, Vivencia aí nos projetos que a gente tem a oportunidade de estar trabalhando junto com a ITS. Legal. A gente tem assunto aqui para ficar praticamente a tarde inteira, mas a gente está chegando no nosso tempo, Caco? Porque Exato. Tecnologia, cultura empresarial, pessoas, os pilares lá de gestão da mudança, que é comunicação, engajamento, transição, sustentação, como o próprio Luca falou, ter algo sólido e estruturado, que apoie aí em todas as fases de implementação com a metodologia adequada, de quando,
como comunicar, quem, em que momento, como engajar, como gerar propósito, né? É um negócio gigante aí, que não é simplesmente trocar uma ferramenta, que não é um projeto de TI, que não é um projeto da ITS, que não é um projeto da Consulpass, é um projeto da empresa, né? É um projeto das pessoas, para ter mais sustentabilidade da própria empresa, que gere mais valor agregado, que as pessoas tenham mais possibilidades de carreira dentro da empresa. Então, e a gente sabe por experiência própria que participar de um projeto de implementação do SAP é um divisor de águas, né? É um divisor de águas para a empresa, é um divisor de águas para as pessoas que têm a oportunidade de participar dentro da organização. Então, a gente tem assunto aqui para muito tempo, né? Compartilhando as experiências. Mas o nosso tempo está chegando no fim, né, Caco? Eu vejo vocês falando, Ari, só uma... parece, é uma virada de chave, mas o processo, quando veio a imagem que me veio, e divisor de águas, eu fico pensando assim numa represa, né? Se abre as comportas, vai começar o processo, se não tiver preparado, todo mundo afunda. E não é uma virada de chave, são várias chaves viradas e tudo tem que estar muito bem organizado, todo mundo engajado, todo mundo junto. Isso que eu, olhando de fora e nunca tendo participado, foi a interpretação que eu tive ouvindo vocês falar aqui, só para fazer essa observação, Ari, observação final aqui. Perfeito. Eu queria deixar esse espaço aí para o Luca, né, falar um pouco aí como que encontra a ITS. E em nome da Consulpass também, tá agradecendo aí a tua participação, a tua disponibilidade. E também compartilhar as redes da ITS, as suas redes também, os seus contatos, que fica disponível aqui para que a gente possa compartilhar também com quem está nos acompanhando, Luca. Legal, Caco, legal. E obrigado aí pela oportunidade, eu acho que foi um excelente bate-papo. Vocês são sempre nossos parceiros, a Consulpass é sempre parceira nos projetos de transformação, quando envolve gestão da mudança, e a gente sabe da importância e vê o valor disso e indica vocês durante esse processo, porque a gente sabe que pode ser um investimento, é um investimento sim, mas no final, sem esse investimento, o custo do projeto é maior, o retorno sobre o investimento vai demorar mais tempo, porque a gente sabe que o custo do projeto vai ser maior no final. Eu queria agradecer, então, foi uma excelente conversa, um excelente bate-papo. Queria convidar todos a seguir aí as redes da ITS, é @ITS Group Oficial. A gente está no Instagram e no LinkedIn também. Para quem quiser me seguir lá no LinkedIn, eu posto recorrentemente. Luca Ronchetti, só me seguir lá, mandar uma mensagem. E a gente se vê por aí, a gente está muito feliz, é um momento novo também de empresa, agora com o selo do GPTW, super importante nós como empresa de serviço, principalmente nesse modelo de entrega, e como vocês falaram, a comunicação acaba sendo um grande desafio, né? A gente tem pessoas trabalhando remotamente, pessoas trabalhando presencial, pessoas híbridas, e traz um modelo de complexidade para a gestão de pessoas muito grande, e a gente ficou muito feliz desse selo aí, significa muito para a gente, né? É um posicionamento importante também para o mercado. E, enfim, agradecer a vocês aí pelo tempo e por esse bate-papo ansioso por poder ler e compartilhar esse conteúdo. Um grande abraço, pessoal.